casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carniçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carniçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus. Aleluia. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Este lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no meio do fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo, ou terra santa. Você assenta, adorando e magnificando o nome do nosso Deus. O texto que nós lemos é um texto muito conhecido, mas pouco pregado no nosso tempo. A Bíblia vai tratar de um dos períodos em que um dos faraós está governando no Egito, liderando no Egito. E a verdade é que este faraó não tem na sua memória as lembranças do governo de José no Egito. Percebamos que esse faraó não se lembra de tudo aquilo que José havia feito naquele tempo presente. E aqui eu abro um parênteses na mensagem para liberar algo ao seu coração. É muito fácil as pessoas esquecerem de tudo aquilo que você faz em Deus por elas, porque Faraó e todo o Egito viveu um tempo de fome, um tempo de prosperidade, e foi José que governou, foi José que guardou o tempo da fome, para que no tempo oportuno ele alimentasse o Egito, mas também todas as nações que viessem ao Egito. Só que o faraó desse tempo esquece de quem é José.
E agora o povo hebreu está debaixo de escravidão. A Bíblia diz que o povo hebreu está amassando barro. A Bíblia diz que o povo hebreu está fazendo tijolos. E todavia, quando eles invocam o nome do Eterno, o Eterno ouve o clamor. O Eterno está atento ao seu povo que está sob escravidão, está sobre a escravidão egípcia. E quanto mais eles trabalham, mais eles são escravizados. O faraó da época percebe que o povo hebreu é diferente, que o povo hebreu, aonde eles põem a planta das mãos, que aonde eles põem a planta dos pés, Deus os fazem prosperar. E o faraó entende que eles não podem dar sequência. O faraó da época percebe que ele precisa parar o crescimento do povo hebreu. É assim que o nosso adversário trabalha. Toda vez que ele vê você crescendo, ele vai criar alguma artimanha para tentar fazer você paralisar. Toda vez que o adversário percebe que você está crescendo na igreja, aonde você trabalha, no setor profissional, no meio secular desta terra, o adversário vai tentar fazer você parar. O que me chama a atenção é que Faraó, vendo o povo hebreu crescendo de forma assustadora, oh glória, a Bíblia diz que então ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo. E a ordenança, o decreto é dado. Então todas as crianças de 2 anos para baixo hebreias estão agora sendo mortas. A Bíblia diz que nesse contexto, a Bíblia narra que um homem descendente de Levi com uma mulher descendente de Levi vão se casar, vão se coabitar. E a Bíblia diz que então vai nascer um menino nesse tempo. Perceba que Deus sempre tem uma porta de escape em um tempo contrário, em um tempo adverso, em um tempo em que muitas vezes você olha para a circunstância, olha para o cenário e você diz: não vai acontecer nada, vou terminar os meus dias aqui, vou morrer aqui. Mas Deus é especialista em entrar nesses dias e colocar um cântico de vitória nos seus lábios. A Bíblia diz que nasce Moisés, e nascendo Moisés, a sua mãe, por nome de Joquebede, sabe do que está acontecendo, sabe do decreto que foi impulsionado naquele tempo. Então ela, como mãe, vai proteger o filho. A Bíblia diz que ela esconde o filho durante 3 meses. E nesses 3 meses estão matando crianças, estão procurando crianças. Mas a Bíblia diz que Joquebede esconde a vida de Moisés. É Deus dizendo para alguém que entrou nesse culto de cura e de libertação: o teu adversário até está te procurando, mas eu te escondi. Alabracaia cia, camando de Querebiaté, nubiquia folha, camante o remaia sai. Os teus inimigos estão até te procurando, mas eu te escondi. E quem eu escondo, o adversário não acha. Quem eu escondo, os homens não encontram. Quem eu escondo, Naracaia subérquia, a intelectualidade desta terra não acha. Quem eu escondo, a sabedoria desta terra não acha. Quem eu escondo, o euro, o dólar, as libras, não pode achar quem eu escondi. Eu vim pregar para um povo nesta noite que Deus escondeu. E quem Deus escondeu é porque Ele tem um projeto. Quem Deus escondeu, Ele tem um propósito. Quem Deus escondeu é porque Ele vai te usar com poder, com graça
e com glória. A Bíblia diz que passam-se 3 meses e não tem mais como Joquebede continuar escondendo a vida de Moisés. Então ela vai criar uma arca, ela vai criar um cesto. Algumas traduções falam de cesto, algumas traduções falam de arca. Ela cria aquela arca, betuma, calafeta, passa-piche. Por quê? Porque agora aquela criança vai ser colocada dentro daquele cesto, dentro daquela arca. A Bíblia, ela nos menciona 3 arcas. A primeira arca, a arca de Noé. A Bíblia diz que Deus visita Noé e diz para ele: constrói uma arca, porque eu vou mandar dilúvio sobre a terra e eu vou destruir tudo que nela existe. Mas quem estiver dentro da arca na qual você construir será preservado. Oh meu Deus, a Bíblia diz que Noé, construindo a arca, pregou sobre o dilúvio 120 anos e ninguém ouviu a mensagem, ninguém quis dar crédito à mensagem de Noé. Eu vim aqui como profeta dizer aos pregadores que têm anunciado, aos pastores, aos homens e mulheres de Deus que têm anunciado a palavra, e tem gente ouvindo e fazendo de conta que não está ouvindo. Descanse o seu coração, porque quando a trombeta tocar, só vai estar na arca quem creu na mensagem de Noé. Então não se espante, não se assuste com o tempo que você está pregando e as pessoas estão te rotulando, dizendo: olha lá o sertão, olha lá a santona, olha lá, diz que é a quarta pessoa da Trindade. Não se preocupe com isso, continue pregando o que Jesus mandou você pregar, Anabassúria, porque quem te levantou te garante, quem te levantou te sustenta, quem te levantou, quem te levantou no Biérgia sustenta o seu chamado e o seu ministério. Oh glória! Você conhece o desfecho bíblico. Ele prega 120 anos, ninguém está ouvindo a mensagem. Não está diferente dos dias de hoje. Os pregadores estão pregando, os ministros estão pregando, mas tem gente, como disse a Tati aqui com muita maestria, tem gente que só está vindo por causa do pão e do peixe, só para saciar a fome. Mas bem-aventurado é você que entrou por estas portas por causa de Jesus, não por causa do pão, não por causa do peixe, porque quem vem por causa do pão e do peixe vem e volta e nunca mais aparece. Vem, aliás, e nunca mais volta. Mas nós estamos aqui não é por causa da multiplicação, nós não estamos aqui por causa da porta aberta, nós não estamos aqui por causa da porta de emprego, nós não estamos aqui por causa da cura, nós estamos aqui porque o nosso nome está inscrito no livro da vida. Sobre uma segunda arca, na qual o homem de Deus falou aqui também com maestria. Só que esta arca, chamada Arca da Aliança, está na casa de um sacerdote que acostumou com a presença de Deus. Ele não tem relacionamento com a presença de Deus, que está 20 anos dentro da sua casa. É Deus dizendo: enquanto uma geração se acomoda com a minha presença, eu vou levantar uma outra geração que queira se relacionar comigo. Tem muito
cristão acostumado com a presença. Tem gente tão acostumada que não fala mais em língua, não ora, não lê Bíblia, não anaia, serve, renaia, não se consagra mais porque se acostumou com a presença. Só que a Bíblia diz que por ele estar acostumado, Deus não faz nada na casa de Abinadab. Então Davi vai assumir o reinado, e quando Davi está para assumir, ele tem uma ideia, ele é movido e inspirado pelo Espírito a governar com a presença de Deus, a levar a arca. Então ele diz: pegue a arca e mande para a casa de Obed-Edom, e eu vou ficar daqui observando. Emande o Remaiassé. É só você começar a observar quem se relaciona com a presença, quais são os níveis que Deus está os levando, e quem não se relaciona, muitas vezes não estão saindo do lugar. Anubicante o Remaiassé. A Bíblia diz que Davi está observando que a casa de Obed-Edom está prosperando e que tudo está nos conformes como Davi havia idealizado. Então Davi pega a arca e agora vai governar sobre Israel. Só que a arca que nós queremos tratar aqui nessa noite é o cesto no Piquiafônia que Joquebede vai fazer para guardar o libertador de Israel. Por quê? Porque antes de você nascer, o diabo tentou de tudo quanto é jeito para terminar com a sua vida no ventre materno de sua mãe. Remante o Remaia, porque na mente do diabo é assim: é mais fácil matar no início, porque se chegar no meio, vai chegar no fim. Se chegar no meio, vai chegar no fim. Então eu preciso matar no começo. Isso fala muito como é que está sendo o seu começo no Evangelho. Que nível está a sua entrega no seu começo? Qual é o nível que está o seu começo? Deus está perguntando para pessoas aqui nessa noite que estão iniciando a caminhada cristã: como é que está o seu começo? Porque aqueles que já tramitam há mais anos, o começo deles foi tão extraordinário que os mantém de pé até os dias de hoje. É o nosso começo. Como está o seu começo? Quando te chama para uma reunião de oração, qual é o seu começo? Qual é a sua iniciativa? Quando te chama para uma consagração, qual é a sua iniciativa? Quando te chama para subir a montanha da oração, qual é a sua iniciativa? É o seu começo. Joquebede prepara a arca, instrui Miriam: eu vou soltar a arca, o cesto, no rio, e você segue de longe. Alguém vai achar o cesto, Miriam. E se precisar de uma âmbar, você vai me indicar, Miriam. Então segue o cesto ou a arca, Miriam. Siga. E de longe as águas estão levando o cesto. E de longe Miriam está observando até onde vai chegar o cesto. É Deus dizendo: você é um projeto dele, e você não foi colocado nas águas para você ser abortado nas águas. Não, não. Você é um projeto de Deus. Oh my God, Jesus. Ele é brincante, o remar a séria. E se você é um projeto de Deus, você vai chegar no destino em que o seu Deus quer que você chegue. Miriam está seguindo o cesto. Miriam está seguindo a arca. A Bíblia diz que a filha de Faraó vai para o rio se banhar.
junto às suas servas, e elas estão se banhando. Quando ela, a filha de Faraó, visse o cesto, e ela manda uma das suas servas ir de encontro. Quando abre-se aquele cesto, Moisés está chorando, porque pense comigo, uma criança colocada dentro de um cesto, enfiado dentro das águas, guiado pelo Senhor das águas, sem a presença do pai, sem a presença da mãe, e a irmã de longe seguindo. É Deus dizendo para alguém aqui: pode te faltar o pai biológico, pode te faltar a mãe biológica, os seus irmãos biológicos podem até te assistir de longe, mas eu tenho destino para a sua vida, eu tenho destino para a sua história, eu tenho destino para a sua vida, eu tenho destino para a sua família, eu tenho destino para o seu casamento, eu tenho destino para o seu ministério. A Bíblia diz que então a serva da filha de Faraó abre o cesto, e quando abre, o menino está chorando. Miriam se aproxima, conjectura para não ferir o texto. Quando a filha de Faraó olha para a criança, ela se apaixona e toma amor por aquela criança como uma mãe. Miriam se aproxima porque ela foi instruída. É Deus dizendo para alguém aqui: as oportunidades vão bater na sua porta, mas a pergunta é: você está instruído? Você está preparado? Você está preparada na Gaia Séria? Porque as oportunidades virão, mas você se preparou? Originar a séria. Miriam está preparada, ela foi orientada, e quando ela chega diante da filha de Faraó, ela diz: eu sei de uma ama que pode amamentar a criança. Agora vamos contextualizar o texto para você entender aqui de forma profunda. O pai da filha de Faraó deu um decreto: mate todas as crianças de 2 anos para baixo. Só que o interessante é que a filha vai quebrar o decreto do pai. Porque quando Deus manda, oh meu Deus, quando Deus direciona, cante o remaia, é Ele que se responsabiliza. Ela adota o menino. Chega Joquebede e ela diz para ela assim: ó, cria o menino, primeiro amamenta o menino, cria o menino, e quando ele tiver criado, a senhora vai trazer para mim. É mais ou menos assim. É Deus dizendo: aquilo que os teus pais biológicos não poderão fazer, Deus vai levantar pais adotivos para adotarem você no mundo espiritual. E eles vão te impulsionar a viver o que os seus pais biológicos não poderão investir em você, porque você será maior que o teu pai, você será maior que a tua mãe, você será maior. Amaraia, Surabaia, Camaná, Surimicomanaia, Séria. Então Deus é sabedor que para levantar Moisés não adianta ter só o pai e Joquebede. Ele precisa criar um meio para que alguém invista em Moisés. A pergunta é simples: quem é que está investindo em você? Segunda pergunta: você está dando o resultado do investimento que estão investindo em você, ou você está ou você está decepcionando quem está investindo em você? Eu vi que o glória diminuiu. Bom que eu não prego debaixo do glória. Xerebe, cante, remaraçuia.
É Deus dizendo: tem tanta gente investindo em você, mas não é para você ficar paralisado, não é para você ficar vivendo uma vida mesquinha. Não. O investimento que está sendo colocado em você é para você dar voos altos, não é para você andar como galinha, é para você voar como águia. Qual é o nível que Deus investiu em você? Qual é o nível que a liderança desta igreja está investindo em você? Deus não investe em nós à toa. Deus investe esperando de nós produzir o que Ele investiu, porque a Bíblia diz que aquele que é muito dado, muito será cobrado. Aqui não tem, só lá na Califórnia, aqueles crentes que Deus investe, eles buscam dons, eles buscam talentos, eles buscam ministério, mas qualquer coisa derrete o coração deles e eles falam: não vou fazer mais. Sabe qual é o problema? O problema é que não foi o homem que investiu apenas em você. Primeiro foi Deus, depois Deus levantou o homem para dar continuidade ao investimento na sua vida. Porque tem uma geração que diz assim: meu negócio é com Deus, meu negócio é com Deus, meu negócio é com Deus. Você não tem liderança, não? Porque o céu se revela a liderança, e a liderança investe em você. A liderança lhe dá as oportunidades. Aleluia. Quem está aí, diga glória. Quem está aí, diga aleluia. Diga assim: ainda vai estreitar. Mas diga assim: vai ficar bom. Agora pense comigo: a mãe biológica vai criar o filho com a maior tranquilidade. Olha o nível de renúncia de Joquebede. Porque quando o menino tiver criado, ela tem que entregar a filha de Faraó. Ela não pode emocionalmente, meu pastor, estar presa a Moisés. Tem gente emocionalmente preso a tantas coisas que quando Deus quer que você dê um passo, você não consegue, porque você está preso emocionalmente a alguém que não anda, alguém que não avança, alguém que não crê, alguém que não acredita, alguém que não crê no mistério, alguém que acha que é muita coisa, muito barulho, remante, remaraçai. Só que Joquebede está dando para nós uma lição. Ela não está presa ao próprio filho que ela está concebendo. Quando o menino está criado, olha como é que Deus trabalha. Deus abre a porta para ela receber pagamento para criar o próprio filho. Eu posso ser profeta, sim ou não? Sim. O projeto que Deus colocou nas suas mãos, Ele vai dar os recursos necessários. O que você precisa é orar e confiar em Deus. Apenas. Aquilo que é para Ele fazer, Ele vai fazer. Mas aquilo que é para você fazer, Deus não pode fazer. Os anos passam. Joquebede entrega o menino criado. Agora a mãe adotiva vai investir em faculdade. E Moisés vai conhecer toda a estrutura egípcia. Vai estudar nas melhores faculdades. Porque a sua mãe adotiva tem recurso para investir nele. Segundo alguns estudiosos, alguns dizem que ele poderia ser o próximo faraó. Só que Deus havia feito um grande investimento para ele ser o libertador de Israel. É Deus dizendo para alguém aqui:
Eu libertei você primeiro, te dei estrutura, coloquei em você investimento e coloquei dentro de você unção. Para quê? Para você libertar os outros que estão aprisionados. O problema é que Deus liberta você, transforma você, até. E aí depois de você transformado e liberto, você diz assim: essa guerra eu não entro. Aqui não tem, só na Califórnia. Essa guerra aqui eu não entro. Orar por esse povo aqui eu não oro. Eu não entro nessa guerra. Você tem que entrar na guerra que Deus te mandar entrar. Deus te levantou para entrar nas guerras dele. Vamos discorrer o texto. Moisés agora tem 40 anos. A Bíblia diz que ele casa com uma egípcia. Ele está agora apacentando as ovelhas do seu sogro. Por quê? Porque ele mata um egípcio. Quando ele vê, meus pastores, o egípcio maltratar o hebreu, o Senhor traz na sua parte cefálica a memória da raiz de onde ele é. Aleluia. Perceba que Deus esperou 40 anos acontecer. Moisés já tinha esquecido da sua origem. Aleluia. Gente que o pouquinho que melhora esquece da onde Deus o tirou. Quer pisar nas pessoas. Carrega ingratidão. Seja grato. Porque quem alcançou você entrou em guerras que você jamais imaginaria. Carregue gratidão. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas não carregam gratidão. Mas Moisés já esqueceu da origem, de tanto se envolver e crescer no Egito. Ele parece mais com o egípcio do que com o hebreu. Na verdade, ele não carrega mais nada hebreu. Aí Deus permite ele matar o egípcio porque ele está vendo o que o egípcio está fazendo com o hebreu. E aí ele vai tomar a dor. É Deus dizendo: eu crio o meio que for preciso para você voltar para a essência. Eu crio o meio que for preciso para você voltar para a origem. Lembra quando você não tinha casa, não tinha carro, não tinha roupa? Lembra o nível que você vivia para Deus? Eu estou trazendo isso só para